Será que você já se sentiu mãe dos seus próprios pais? Eu nunca tive filhos, mas hoje muitas vezes é como se eu tivesse. Primeiro, eu cuidei da minha mãe durante toda a fase da doença dela. Agora eu acompanho meu pai. São consultas, ver se ele está bem, cuidar da casa, fazer a comida. Então isso às vezes faz a gente se perder um pouco de quem a gente é. E às vezes eu me pego pensando mesmo, em que momento que isso aconteceu? Em que momento que eu deixei de ser apenas filha? E você, Andréia? É, também, né? Eu cuidei da minha mãe. Eu fui a última filha a casar, né? Sempre fui eu e a minha irmã, eu fui a última a casar, então sempre morei com a minha mãe. Então, né, no final a gente acaba cuidando. E aí, comeu, passava lá para ver se ela tinha comido ou não, cuidava dos médicos, sempre dividindo com a minha irmã. Mas sim, né, a gente começa a pensar, agora eu que tenho que cuidar dos meus pais. E assim, falando sobre esse tema, né, eu acredito que seja uma das mudanças mais profundas que a gente viva na nossa vida adulta. Porque ninguém prepara a gente, né, Solange, para que um dia a gente viva esse momento, porque a gente tem uma imagem dos nossos pais, né? Nós aprendemos a ser filhas, a ser filhos, e a gente não aprende, né, muitas vezes, a virar mãe dos nossos pais. A gente é ensinada a cuidar, isso é fato. Quando você tiver seus filhos, você vai cuidar. Quando você tiver sua casa, você vai cuidar. Mas não cuidar de mim, né, de mim, pai e mãe. E aí também a gente assistir os nossos pais envelhecendo e descobrir que agora a gente é que precisa dar esse suporte emocional, financeiro, esse suporte físico, muitas vezes, todos esses cuidados. Então, é uma inversão que mexe profundamente com a gente, mexe com quem a gente é. É verdade. Mas, gente, sejam muito bem-vindas ao Ondas de Poder. Aqui é um espaço onde a gente fala sobre menopausa, maturidade e todas as transformações que atravessam a vida da mulher. E hoje a gente vai tocar num ponto bem importante aqui, né? Essa experiência que algumas mulheres têm de estar entrando, né, na fase da perimenopausa, menopausa, ou até já estão na menopausa e têm que cuidar dos pais, porque os pais envelhecem, a gente passa a ser mãe e filha ao mesmo tempo, né? Então, isso acaba deixando, muitas vezes, como que eu posso dizer, assim, você se questiona muito o porquê de tudo isso, né? Você não sabe por que que tudo isso está acontecendo, mas assim, sempre tem aquela filha ou aquele filho, aí eu falo tanto de homem como mulher, né? Porque tem muitos filhos que também assumem esse papel, mas geralmente essa carga às vezes cai mais em cima da mulher, e a gente tem que resolver tudo. A gente tem que marcar os exames, a gente tem que agendar as consultas. Algumas, os pais são muito debilitados, que não têm nem condições, às vezes, de fazer tudo sozinho, né? Eu ainda tenho sorte, porque meu pai ainda é bem independente, apesar dele já ter 85 anos, mas assim, eu percebo que algumas dificuldades, por exemplo, a questão de mexer no celular, de pagar contas, às vezes, hoje isso fica muito mais complexo para eles, porque nem tudo eles sabem fazer. E eles têm muitas dificuldades de estar usando os aparelhos, de pagar contas, né? Então, toda essa parte Sim. eu faço, né? Então, você começa a perceber que você acaba virando uma cuidadora de alguma forma. E você tem que dar conta não só disso, né, como de tudo, da sua carreira, do seu trabalho, das suas questões, né, as questões que a gente passa aí durante a menopausa. Então, assim, é um turbilhão, né, Andréia? É um turbilhão. E também, né, quando a mulher, ela também não tem filhos, eu acho que fica muito mais nítido esse cuidar dos pais, porque às vezes nessas divisões, né, quando a gente não tem filhos, a gente parece que tem mais tempo para. Ah, já que você não teve filhos, você não precisa se preocupar com isso ou com aquilo. Então, esse cuidar dos pais fica muito maior.
Mas é um momento de questionamento, de dúvidas, de uma desconstrução de uma determinada imagem, porque nossos pais são os nossos heróis, né? Heróis no sentido de, nem sempre, mas os nossos pais são as primeiras figuras que amamos, as figuras que deveriam ser protetoras. E aí a gente precisa ir desconstruindo essa imagem, porque agora eu os protejo. É. E eu vejo, sabe, algumas mulheres que eu conheço que estão passando por essa situação, e eu mesmo posso falar como experiência, que primeiro vem aquela revolta, sabe? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu que tenho que arcar com tudo isso sozinha, né? Uhum, Vem aquela revolta, vem aquela angústia, porque assim, eu não consigo dar conta das minhas coisas, eu tenho que fazer coisas para ele, né? Ou no caso, quem tem mãe, também para ela. Então, assim, vira você fica sufocada. Eu sinto, às vezes, esse sufocamento, sabe? De que eu não consigo, às vezes, dar conta do meu trabalho. Então, assim, eu tenho que ter uma qualidade de vida, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir bem, só que o horário que eu vou conseguir trabalhar, às vezes, é à noite, porque eu já passei um dia inteiro com obrigações de coisas que às vezes não eram minhas. E aí eu falo, bom, mas aí eu vou dormir meia-noite, porque eu estou fazendo um monte de coisa, e aí eu não tenho um bom sono, né? Então, tudo isso acaba acarretando justamente nessa questão desse momento que a gente precisaria ter um pouco mais de qualidade de dormir melhor, de estar um pouquinho mais com os nossos amigos, por exemplo, né? A gente já falou muito sobre culpa aqui, a gente trouxe bastante esse tema da culpa, porque às vezes bate aquela culpa, né? Eu estou fazendo pelo outro e não estou fazendo por mim. Então, eu acho que é um tema assim que muitas mulheres vivem hoje essa uhum, questão, né? E aí, quando a gente fala de filhos, aí é pior ainda, né? Eu tenho toda essa sensação de que não dou conta das coisas. Imagina se eu tivesse um filho. uhum. Seria um trabalho dobrado, né? É. Você foi falando isso, e assim, muitas mulheres, né, vivem isso, você está me trazendo a sua experiência, eu, enquanto minha mãe estava viva, também tinha essa experiência, muitas coisas eu dividia com a minha irmã, mas quando minha mãe precisava de alguma coisa, às vezes ela ligava para mim, né, porque eu estava também mais perto para poder resolver e tal. Mas hoje a gente tem um nome, às vezes, para isso, né? A gente está falando de muitas tendências, muitas gerações, e acho que tem uma coisa que a gente estava pesquisando, que é a geração sanduíche. É um nome meio esquisito, mas acho que faz sentido, porque são as mulheres que, ao mesmo tempo, elas cuidam dos filhos, elas continuam trabalhando, elas cuidam, né, dessa parte do lar, vamos pensar assim, elas têm que lidar com a menopausa, que a gente sempre fala aqui, a menopausa ela vai abrir portas que já existem dentro de você, porque cada uma vai sentir de um jeito. Então, alguns conflitos que até então ficam meio que quietos, na menopausa não tem como ficar quieto. Aquilo vai aflorar e vai ter que lidar. Se você acabou não lidando antes, você vai lidar agora. E além de tudo isso, agora elas também se tornam cuidadora dos pais. Então, que bom quando a gente também ajuda, né, nesse envelhecer, né, os nossos pais, os idosos, a terem uma autonomia. Isso é muito importante, porque eu também vejo, né, muitos pais debilitados e também para essas mulheres terem que cuidar desses pais. Então, a gente está falando de ficar entre duas gerações, entre filhos jovens e os pais idosos. E aí, numa dessas, você vai cuidar de quem? Você vai cuidar do pratinho que está mais perto para não cair, porque o seu prato já caiu faz tempo. Já caiu, já É foi. verdade. Já E você quebrou, né? já quebrou, né? E você vai lidando com isso de alguma maneira. Então, não dá tempo. E a gente olha, né, até nas pesquisas, a gente traz informações desse tipo, o quanto que as mulheres, né, têm que muitas vezes lidar com a questão de mudar o estilo de trabalho, diminuir a carga de trabalho, trabalhar à noite, né? Porque de dia tem as coisas para fazer. Sim. E aí, quando você fala de números, né, de pesquisa, de dados estatísticos, a gente tem que 85% dos cuidadores, né, familiares hoje são mulheres, isso é um dado do IBGE, e que estão na faixa de 40 e 60 anos.
Então, assim, a mulher sempre vai ter que estar à frente aí, né, desse processo. E um outro estudo também da Fiocruz mostra que quase metade dessas mulheres reduz a sua jornada de trabalho ou até abandonam mesmo a carreira para cuidar dos pais. E isso aconteceu comigo, né? Porque quando minha mãe ficou doente, eu tive que simplesmente parar de trabalhar, porque ou eu cuidava dela ou eu trabalhava. Então, assim, quando eu conseguia trabalhar, era de final de semana que meu pai estava com ela, e aí eu ia fazer alguma coisa e era o único momento que eu saía para trabalhar, porque era uma rotina de exames de hospital, né, que o caso dela foi mais complicado. Então, assim, eu já comecei a vivenciar aquilo lá naquela fase. Então, ou seja, meu trabalho, ele parou e eu sinto esses reflexos até hoje, porque eu estava me estruturando, né, por ter feito uma transição de carreira, já estava há bastante tempo, mas assim, eu tive um baque ali, né? E eu tive que optar, ou eu cuidava dela, ou eu trabalhava. Então, e aí eu estava num momento em que eu podia ter um horário mais flexível de trabalho. Então, acabei praticamente não trabalhando. Então, tudo isso impacta, né, na sua renda, na sua aposentadoria. Então, assim, existem aí uma série de questões que eu acho que muitas mulheres podem se identificar aqui, né, com isso. É importante também, né? A gente está falando um pouco da nossa sensação, mas talvez até a sensação dos nossos próprios pais, ao perceberem que eles também começam a ter limitações, que eles também precisam desse cuidado. Porque é difícil, né? Eles são adultos e a gente nunca perde a imagem de que eles são uma autoridade. Então é diferente você chegar para o seu filho e falar: você vai ter que tomar esse remédio, acabou e pronto. Tem uma hierarquia diferente, digamos assim, né? Essa é uma palavra muito legal, mas que vem agora. Agora, como é que você vai falar isso para o seu pai e para sua mãe? É uma hierarquia diferente. Como é que você vai desobedecer eles e dizer agora você tem que fazer isso? A gente está lidando com um adulto que tem vontades, que tem desejos. Então, a situação que a gente também fica, né? Porque também a gente está num momento de crescer, de ajustar as coisas. Então, imagino que esse momento tenha sido também, né, desafiador aí para você. Sim, foi desafiador mesmo. E engraçado que, assim, eu estava vendo esses dias que está passando a temporada nova da sessão de terapia, não sei se você já assistiu. Sim, sim, assisto. E aí tem um episódio, lá tem uma das meninas, que é uma que cuida do pai com Alzheimer, né? Uhum. E aí a gente percebe o quanto é o sofrimento dela de saber que um dia esse pai vai embora, né? Que ele vai realmente deixar ela. Então, assim, dá para perceber o quanto ela sofre antecipado, né? É um luto antecipado que ela tem, porque ela sente já isso, e eu passei por isso também, né? Porque eu tinha essa sensação de que a minha mãe não ia ficar muito tempo, e você vai sofrendo por antecipação, você fala, nossa, como assim, né? Então você não consegue se preparar para isso. Sim. Então é muito complicado, né, vivenciar isso. Você- realmente, né, você está falando desse episódio e voltando um pouco aos episódios que nós falamos sobre culpa, quanto que essa personagem se sente culpada de não ficar com este pai, de não cuidar dele e ter que tomar a decisão de colocá-lo, né, num lugar para que ele seja cuidado. E muitas vezes ela quer trazê-lo de volta, mas ela entende que ela também não consegue. Então, a gente volta, né, para essa culpa, para essa questão, eu estou abandonando, eu não estou cuidando, e às vezes fazer esse processo é um ato também de cuidado com o outro e de cuidado comigo, né, porque quando a gente fala de cuidado, acho que tem algumas coisas muito interessantes da gente poder olhar a vida sob outros aspectos, né, a psicologia faz isso, a psicanálise, que eu gosto bastante, também faz, porque durante toda a infância a gente olha nossos pais como que representam a proteção, ou deveriam ser aqueles que nos protegem, mas a gente também escuta muitas histórias em que isso não acontece. Mas eles são aquelas pessoas que nos dão segurança, que nos dão continência, né? Que dão aquele contorno para a gente.
E tem um psicanalista, que na realidade ele era médico pediatra, mas também ligado à psicanálise, que é o Winnicott, que ele sempre fala, né, ele sempre traz que o bebê, ele precisa de alguém que o sustente, que sustente o seu desenvolvimento, né, que dê essa continência. E esse ambiente que a gente é criada, que é um ambiente suficientemente bom, assim como as mães são suficientemente boas, porque se tem perfeição, está errado, não é assim que acontece, é justamente esse ambiente que também nos dá a sensação de que existe alguém que cuida da gente e que também a gente vai se tornar alguém capaz de se cuidar de si e também de cuidar do outro. Só que aí chega um momento em que não são mais os nossos pais que cuidam da gente e oferecem esse contorno que a gente chama de holding, né, que é esse contorno. É nós que iremos dar para eles esse holding. E a gente é que vai sustentá-los emocionalmente. Claro, né, tem horas que também você sempre conversa com seu pai, como eu fazia com a minha mãe, e as histórias, as vivências que eles trazem são muito enriquecedoras. São coisas que a gente vai pedir colo mesmo, né, várias situações. Então tem essa troca, tem uma inversão de papéis, mas é uma inversão de papéis de algumas coisas, mas a gente sempre vai buscar colo. Então a gente dá o holding para eles, mas de alguma forma eles também continuam nos dando esse holding, né, É, esse cuidado. eu acho que é um grande aprendizado, né? Porque assim, quando a gente é criança, muitas vezes, por exemplo, eu estou tendo a experiência agora com meu pai, né? Quando a gente é criança, a gente às vezes não tem muito contato com o pai, né? Porque ele trabalha, você estuda, você vê só à noite no jantar. Então, nesse momento, pode ser um resgate muito grande, né? De você se conectar com a história, né? Do seu pai ou da sua mãe, no caso, vamos supor, mulheres que a mãe trabalhava e que não tinha contato com a mãe e que também só passam por isso. Então, acho que é um momento, né, de você resgatar algumas coisas, né? Eu mesmo fiquei sabendo coisas do meu pai que eu não sabia, porque a minha mãe nunca me tinha me contado. E às vezes ele solta algumas coisas assim, sabe? E conta alguma história. E você fala, nossa, né, que interessante. E o quanto isso às vezes enriquece, né, você. Então, assim, às vezes vem a revolta, aí vem a aceitação, e aí você se conecta novamente com isso. Então, acho que tudo é um aprendizado, né? Mas eu acho que o fato dos nossos pais estarem envelhecendo mostra para gente que logo eles não estarão mais aqui, né? Que a gente sabe que todo mundo um dia vai morrer. Então, assim, Uhum. isso às vezes assusta muito. E aí eu acho que vem muito aquela culpa de novo, né? A culpa de você, às vezes, não ter paciência, né? De você falar de uma forma mais ríspida e aí depois você se sente culpado, dar uma Uhum. resposta mais atravessada, ou falar alguma coisa, por exemplo, eu tenho muito assim, né? Meu pai, às vezes, questão de. Eu tenho muito essa questão de contas, né? Porque ele precisa do papel físico para Uhum. guardar, né? Sim, Eu falo, sim. pai, não precisa, porque assim, tá lá o comprovante, não vai, não tem problema, mas não, eu tenho que Tem que ir na imprimir, agência, tem que ir no banco. e não e hoje em dia não chega mais as correspondências, Sim. né? Então é uma luta cada vez que tem que pagar, porque ele fala, não, pagou? Tá aqui, pai, pagou, tá pago, entendeu? Mas assim, ele precisa ter aquela coisa do físico, né? E eu percebo Sim. isso muito com a minha prima, que também cuida da minha tia, que é mais debilitada até do que o do meu pai, com algumas amigas que falam, né? Então, assim, e a gente se sente às vezes, né, culpado por tudo isso, por às vezes não ter paciência, por às vezes não falar alguma coisa que não queria, né? Então, é um grande aprendizado. Você contou isso, eu lembrei da minha mãe, uma vez que eu tinha um computador em casa, eu precisava que ela desligasse o computador. Mãe, pega o mouse. O que é isso? Pega, aí expliquei mais ou menos, vai com a setinha, ela falou, essa seta não para, ela vai para todos os lugares. Eu não consigo. E minha mãe era bocuda, né? E já foi palavrão, foi um monte de coisa. Tá bom, mãe, larga isso. Tem um botão, tira da tomada. Pronto. Ela tirou da Desliga, né? tomada. Desliga. Só preciso que a senhora desligue. Então não adianta, por mais que eu mostrasse, falasse, mas no fim a gente deu muita risada, né? Porque aquele mouse Sim. deixou ela doidinha.
Tecnologia. A gente, às vezes, também é assim, né? Ah, você Sim, prefere ler livro físico ou livro no, né, no computador? Eu gosto de cheirar livro, eu gosto de livro físico, né? Hoje, imagina, você vai falar com um jovem, outro tipo, tudo está no celular. Então, como a gente muda. E você falou do resgate, tem um livro que eu li há pouco tempo, que é Pitangas Verdes, que conta o resgate que a protagonista tem que fazer com essa mãe. É que essa mãe já faleceu e ela estava em outro país, né, essa protagonista, e ela não pôde vir por conta da época da pandemia, e ela tem que voltar para o Brasil para poder desmontar o apartamento da mãe, e aí ela vai lidando com as lembranças que ela vai encontrando nesse apartamento, que diz muito sobre a infância dela. E aí tem todo um trabalho de reconstrução com a sua mãe, né? E dela fazer as pazes de alguma maneira. É um livro muito bacana. Quem não leu, eu recomendo. Né? Pitangas Verdes chama? Pitangas Verdes. É um livro Interessante. muito bonito nesse resgate, porque fala muito do feminino, porque é um livro que tem muitas mulheres, a mulher que a ajuda nesse processo de resgate das coisas da mãe, ela e os momentos que ela relembra com a mãe, e também com o pai, mas eles eram separados. Então, ela tem algumas memórias com o pai, que já havia falecido, e a mãe que vem a falecer depois, mas era uma relação conturbada das duas. Então, falando dessas relações conturbadas e até o olhar, né, o nosso olhar para os nossos pais envelhecendo, também, né, tem um outro livro que eu gosto bastante, que chama A Velhice, que é da Simone de Beauvoir, em que ela fala mais ou menos assim, né, que o envelhecimento, ele aparece primeiro nos olhos dos outros e depois dos nossos, porque a gente vai enxergar o outro envelhecendo, mas ao fazer esse movimento, a gente também vai enxergando o nosso envelhecimento. A gente falou disso também em alguns episódios, né? Velho sempre é o outro. Não, velho é o outro, mas sou eu também, porque também estou me vendo diferente. Nossa, aquela pessoa da escola está tão diferente, mas eu também estou diferente. Então, a gente, né, se assusta nessa hora. Mas o envelhecimento dos nossos pais também faz a gente confrontar, você falou, né, desse luto antecipado, mas faz a gente também se confrontar com a nossa própria finitude, porque eu acho que meus pais nunca vão morrer. É o nosso medo quando a gente é criança, é o medo do abandono, né? E a gente acha que esses pais vão estar lá sempre. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que não. Mas também é lidar com a nossa própria finitude, porque a gente também está envelhecendo tanto quanto eles. Então são imagens, né? A gente também se vê refletida nos olhos deles. É. Mas tem um mito que eu acho bem interessante, que a gente sempre traz fábulas ou mitos aqui, né? Então tem o mito de Deméter e Perséfone, acho que eu falei certinho o nome. A Deméter, ela era a deusa da agricultura e da fertilidade. E a sua filha, que é a Perséfone, era uma jovem, cheia de vida, né? Mas ela foi levada para o mundo subterrâneo de Hades, né? Zeus permitiu que Hades a raptasse e a levasse para o mundo subterrâneo. Então, a Deméter, desesperada, ela saiu em procura da filha. Então, durante dias, ela vagou pelo mundo sem conseguir encontrar essa filha. E aí, tomada por essa dor, ela deixou de cuidar da terra, porque ela era a deusa da agricultura. Então, nada mais florescia, nada mais crescia nos campos. E foi assim, né, que ela foi seguindo e ela foi cada vez mais deixando, né, de florescer. E aí esse mito ele fala muito sobre o surgimento, né, das estações do ano, porque aí depois Zeus vendo tudo isso, eles conseguem negociar, porque Perséfone não pode mais voltar, né, para o mundo que não é o subterrâneo em que ela está, porque ela comeu algumas romãs e ela está enfeitiçada. Mas Hades permite que ela volte algumas vezes para encontrar a mãe. Então, quando ela volta para encontrar Deméter, é quando nós temos a estação primavera e verão, onde tudo floresce. E quando ela tem que voltar para o submundo, é quando a gente tem o outono e o inverno,
que são os dias mais frios, onde as folhas caem e as coisas não florescem. Então, esse mito, ele fala muito dessa questão de, não está contando das estações do ano, mas, na realidade, ele fala dessa separação que tem que acontecer, que os filhos têm que se separar dos pais, como os pais têm que se separar dos filhos, porque a gente também está numa geração em que os filhos não estão querendo sair de casa. Os vínculos estão muito rasos. Então, a gente vê muitos jovens que, às vezes, não estão pensando numa família, num relacionamento, mas continuam muito fechados dentro desse mundo dos pais. E o mito diz que, assim, você tem que ir, vai, mas quando você volta, que alegria. E acho que a gente vê isso quando a gente, às vezes, fazia aqueles encontros na casa dos pais, né? Onde vem todo mundo, tem comida, ao comemorar. Talvez aí Uhum. fosse a primavera e o verão, digamos assim. Mas como essa separação é importante. E aí fica uma reflexão, o quanto que a gente está deixando também os nossos filhos crescerem, né? Porque Sim. os nossos pais, de algum modo, fizeram isso com a gente. E interessante como quando você sempre traz um mito ou um conto, né? Como ele traz uma realidade tão presente atualmente, né? O quanto isso é lá atrás, né? E traz uma realidade tão presente. Essa questão mesmo que você falou desse mito da Deméter, eu nunca tinha olhado com essa visão assim que você trouxe, porque relata muito o que acontece hoje com os pais e os filhos, né? As mães superprotetoras que querem que o filho fique em casa até não, sabe? Ah, não, vai casar, vai morar em cima, vou comprar um apartamento em cima para você morar perto. Então, assim, essa necessidade, né, de ter o filho sempre perto também, né? Acho que é um tema que a gente pode estar falando em um outro episódio, e eu acho que também a questão do luto você trouxe pontos importantes aí, que a gente pode mais para frente conversar sobre isso, porque acho que é um tema também que vale aí muito assunto, tem muita coisa para a gente falar. Eu estava até outro dia escutando um podcast super interessante, que acho que eu nem falei para você, chama, acho que é Infinito, acho que é isso, do Tom Almeida, que ele fala sobre o luto, que a gente não conversa sobre isso, né? A gente não tem a gente não fala assim, olha, eu preciso me preparar para a minha morte, né? É um assunto delicado e difícil da gente lidar Sim. e da gente falar, né? Então acho que fica aí uma deixa para a gente em algum momento falar sobre o luto. Mas o que a gente queria mesmo aqui hoje é trazer esse olhar, né, para quem está aí nesse processo de cuidar dos pais, porque é um processo de grande aprendizado para todos, tanto para nós como para eles, porque a gente às vezes quer ser perfeita, a gente quer fazer tudo certinho, a gente às vezes tem medo desse envelhecimento, a gente começa às vezes a se espelhar neles, porque fala daqui uns anos eu vou estar ali no lugar deles, então acho que é um momento de refletir muito mesmo sobre o que a gente está vivenciando, né? Sim. E entender que, assim, a gente não está sozinha. E muitas vezes, né, no consultório, eu escuto muitos relatos, né? Eu estou sozinha, eu tenho que dar conta, eu tenho. E acho que até no começo, né, você mesma usou esse verbo, eu tenho o quê? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar. Olha quanto eu tenho. Acho que é o verbo que mais aparece. E assim, por que que eu tenho? Eu tenho mesmo ou eu escolho? O que eu escolho, o que eu posso escolher e o que eu preciso não escolher? E a gente fica muito nessa dúvida, mas a gente não tem que carregar tudo sozinha, né? Então eu vejo também muitas mulheres que às vezes não envolvem o entorno, os outros irmãos, a família, porque assim, tem que ser ela, né? E isso é desde pequena, porque os irmãos podem sair e não lavar a louça, mas as filhas têm que ficar e têm que lavar a louça porque têm que ajudar a mãe, né? Não, isso precisa mudar. E tem, né, uma ideia também de uma psicanalista que eu gosto bastante, que é a Françoise Doutor, que ela fala de um tema que dialoga bem com isso, né? Ela fala que continuamos sendo filhos mesmo quando a gente se torna cuidadores dos nossos pais. Eu falei um pouquinho lá no começo. E isso mostra o quanto que é difícil a gente dar ordem para os nossos pais.
para a gente insistir que eles façam algumas coisas ou decidir por eles, ou mesmo como você trouxe na sessão de terapia, decidir por uma internação, porque eu estou falando com um adulto, eu estou falando com alguém que é maior do que eu, porque a gente não está apenas tomando uma decisão que é prática, racionalmente é, só que a gente está reorganizando um vínculo que muda a nossa própria identidade, mexe com a gente profundamente. Tem uma inversão de papéis, então mexe com a minha identidade. Eu posso mesmo fazer isso? Então, acho que é um ponto importante para a gente pensar. E quando você estava falando, eu comecei a lembrar de algumas amigas, né? Eu tenho algumas amigas que às vezes também estão nessa mesma situação que eu, né? Porque a gente tem quase as mesmas, todo mundo na mesma idade. Então, muitas já estão só com a mãe ou só com o pai, né? Ou algumas com os dois, né? Que tem que cuidar dos dois. E eu percebo, às vezes, essa questão que você falou, que sempre um assume, né? A frente. Mas eu percebo, às vezes, que tem conflitos entre irmãos, porque, por exemplo, olha, vamos colocar numa casa de repouso. Aí o irmão fala, não, eu quero que fique aqui, vamos contratar uma cuidadora. Então, assim, às vezes, eu não sei se é melhor ter uma pessoa só que tome todas as decisões e resolva, do que ficar nesses conflitos, sabe? Porque aí você não consegue chegar a uma conclusão. E ninguém consegue, às vezes, convencer, né? Que eu lembro que quando a minha mãe estava doente, eu tomei todas as decisões junto com meu pai, porque meu irmão não se envolvia muito, mas assim, ela mesma às vezes não queria, sabe? Mãe, vamos contratar cuidadora agora, porque não dá dando mais pra gente. Não, eu não quero, sabe? E isso às vezes acontece com os irmãos, que às vezes não querem. Por mais que esteja sofrido ali para eles, que eles também estão ali cuidando de alguma forma, eles não querem abrir mão de levar para um local para deixar lá, porque você vai ficar melhor. Porque aí o que acontece? A pessoa fica doente, acaba não tendo como cuidar, e é pior, né? Então, assim, eu acho que essa questão também de você tomar decisões quando estão mais pessoas, quando são mais irmãos, também é bem delicado. Mas, enfim, né, André, acho que a gente ficaria aqui falando muita coisa sobre isso, porque o que não falta é assunto. A gente tem muitos relatos, muitas histórias, e acredito que você também tenha, né? Mas a gente tem que encerrar o nosso episódio. Eu acho que foi um bate-papo muito. A gente trouxe muito conteúdo aqui que eu acho que muitas mulheres vão se identificar. E a gente tem que entender assim que é desafiador, né? Mas eu acho que existe aí um ato de amor por trás disso, né? Então a gente tem que sempre colocar o amor à frente de tudo isso. E acho que um recado importante, uma reflexão legal para a gente poder finalizar, é assim, você poder também olhar os teus pais e olhar além dos pais, porque ali a gente tem pessoas com sonhos, pessoas com medos, né, com desejos. Então, eles são os nossos pais, mas eles são indivíduos, eles são pessoas. Então, como é que é olhar para eles? Tirando um pouco, né, essa roupagem do pai e da mãe, que eles vão errar, eles vão acertar, mas como sua mãe, eu não quero. A gente precisa respeitar, a gente precisa entender também qual que é a vontade deles. Não dá simplesmente para impor, né? Então, acho que assim, a gente pode olhar de uma outra forma. Mas ficaríamos aqui mais tempo, né? Mas temos que parar. Mas quem se identificou, quem tem histórias para contar para a gente, eu acho que pode mandar um recado para a gente, né? Curtir o podcast, mandar às vezes para alguém que está passando por essa situação e às vezes está perdida no que fazer. A gente está aqui justamente para poder acolher, para poder ajudar. Então comente, né? Falem aí o que vocês estão achando. E a gente está no Spotify. Estamos no Instagram e também no YouTube. Isso. Então, assim, contem suas histórias, compartilhem com a gente, curtam, divulguem para outras mulheres, porque eu acho que esse conteúdo tem que passar aí para muita gente para poder entender melhor essa fase. Então, gente, até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.